Oi pessoal, hoje eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre as ETFs de renda fixa que estão dando o que falar, né? Saíram duas já, uma da Mirai e a outra do Itaú, e eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas, tá? Então primeiro, o que é ETF? Exchange Traded Fund. É um fundo que é tradado na bolsa, né? Que as cotas dele são tradadas na bolsa. Como, por exemplo, os FIIs, né? Tem vários fundos imobiliários que você consegue tradar a cota deles na bolsa, né? Você consegue operar, tá lá na bolsa, você compra ou vende, enfim. Essas ETFs são a mesma coisa. Então é um fundo que compra alguma coisa, né? Ou que replica algum índice, geralmente. E aí você compra cotas desse fundo e quando o fundo se valoriza você ganha e quando o fundo desvaloriza você perde, tá? E essas ETFs de renda fixa, em que elas investem, né? O que esse fundo investe? Então, são duas, eu vou falar sobre cada uma delas. Então é assim, a ETF da Mirai, ela chama Fixa 11. Então você quer achar o ticker e ver como tem se valorizado? Fixa 11, esse é o ticker, tá? E a ETF do Itaú é IMAB 11, tá bom? Como elas são um fundo, nesse fundo é cobrado taxa de administração, né? A ETF da Mirai cobra 0,30% ao ano e a ETF do Itaú cobra 0,25% ao ano. Lembrando que o Tesouro Direto, para você investir em títulos públicos via Tesouro Direto, o Tesouro Direto cobra 0,25% ao ano. Então essa ETF da Mirai seria levemente mais cara aí que o Tesouro Direto, mas depois a gente vai ver que tem outros benefícios, tá? Então, digamos que eles pagam muito parecido com o que o Tesouro Direto cobra de você para deixar você investir nesses títulos. Mas qual o grande benefício deles em relação ao Tesouro Direto? No Tesouro Direto, quando você investe num título, seja ele pré-fixado, pós-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro pré-fixado, você paga imposto de renda regressivo, que começa em 22,5% para investimentos abaixo de 6 meses e acaba em 15% para investimentos acima de 2 anos, né? E você paga IOF para operações com menos de 30 dias. Aqui nas ETFs você não vai pagar IOF, então tem 0 IOF, tá? Nos dois, 0 IOF. E o imposto de renda vai ser sempre 15%, não importa quanto tempo você ficou no título. Qual é o grande benefício disso? Se você quer ficar na sua posição por pouco tempo, né? Se você acha que, sei lá, a próxima reunião do Banco Central vai ser muito boa, o Banco Central pode decidir reduzir a Selic e o mercado vai reprecificar toda a curva, e você quer fazer uma operação só por 6 meses, o ETF é exatamente um instrumento para você. Porque se você ficar menos de 6 meses no Tesouro Direto operando título, você vai pagar um imposto de renda de 22,5%. Aqui não, aqui você só vai pagar 15% sempre. Então um grande benefício tributário, tá? Enorme. Se você é uma pessoa mais oportunista, ou se você simplesmente não sabe quando você vai vender, pode ser que você tenha que vender antes, o ETF é um instrumento para você, tá? Então isso é um ponto muito positivo do ETF, que acaba compensando, por exemplo, essa aqui da Mirai ter uma taxa de administração 0,30 ao invés de 0,25 do Tesouro Direto. A ETF da Mirai, o que ela faz? Ela replica um pré-fixado de 3 anos. Então é como se você fosse a mercado e comprasse uma ETN, né, um tesouro pré-fixado de 3 anos de vencimento. E a cada 6 meses ele rola para o próximo título de 3 anos, né? Ele vende aquele que está com 2 anos e meio e compra o de 3 anos e assim vai. E isso tem consequências, tá? Que eu já vou falar mais pra frente. Então ele replica o tesouro pré-fixado. E a ETF do Itaú replica o IMAB. O que é o IMAB? É um índice que tem na Ambima com praticamente todas as NTNBs, tá? Todos os tesouros IPCA+, vários vencimentos. Se você entrar lá, você vai ver. E aí tem a ponderação de cada vencimento. Tem uns que tem 1%, tem uns que tem 5%, enfim. Tem uma porrada de NTNB lá, são praticamente todas, tá? Então ele replica o IMAB
que tem praticamente todos os tesouros IPCA+, tá? Disponíveis no mercado. Outro ponto importante é que ambos esses fundos, por serem ETFs, eles não pagam come-cotas, tá? Então, se você investir, por exemplo, num pré-fixado via um fundo normal, tá? Um fundo de alguma outra corretora, enfim, de algum outro banco, você vai pagar come-cotas. A cada 6 meses é cobrado o imposto de renda de 15% e você perde parte das suas cotas com isso. Nessas ETFs, não. Você não vai pagar come-cotas e você só vai pagar o imposto de renda quando você vender a sua operação. Isso faz com que o imposto de renda que você pagaria no come-cotas acaba rendendo juros sobre juros sobre juro para você. E no longo prazo isso faz diferença, tá? Então, não tem come-cotas. Os investimentos mínimos em cada um desses fundos são bem baixos, tá? Assim, abaixo de R$100. Então é muito parecido com o Tesouro Direto. Então é bem democrático, você pode gastar, sei lá, R$100 ou até menos para comprar uma unidade de cada um e já ter o retorno referente ao Tesouro Pré-fixado de 3 anos ou ao IMAB. Então é bem democrático nesse sentido. Agora vem o ponto mais importante de se investir em ETF. E isso é um pouquinho complicado, então eu vou tentar explicar da maneira mais fácil de entender possível, tá? Quando você compra um título no Tesouro Direto, por exemplo, um título pré-fixado de 3 anos, você vê lá, Tesouro pré-fixado de 3 anos, com uma taxa, vamos supor, de 9%, tá? Você vai lá e compra no Tesouro Direto. Você vai pagar a taxa de 25% ao ano, né? Você vai pagar imposto regressivo e se ficar menos de 30 dias pagar o IOF, não vai ter come-cotas, porque Tesouro Direto não tem. Mas o que vai acontecer? Depois de 3 anos, se você levar esse título a vencimento, você sabe que obrigatoriamente você rendeu 9. Por quê? Porque o título vai vencer, né? Então, ele era um título de 3 anos, depois de um ano virou um título de 2 anos, depois de um ano virou um título de 1 ano e depois de 1 ano venceu. A ETF isso não acontece e isso é muito importante de você saber, tá? Aqui a ETF da Mirai, ela sempre vai rolar o vencimento de tal forma que você sempre fique no vértice de 3 anos. E qual é a consequência disso? Você nunca vai conseguir garantir uma taxa. Você sempre vai estar sujeito aos efeitos de marcação a mercado, tá? Não tem como você levar a vencimento e ter aquela taxa obrigatoriamente contratada. Não tem como, porque isso não vence, ele é sempre rolado, tá? Então, não tem vencimento. Apesar dele replicar um índice de 3 anos, ele nunca vence, né? Ele sempre rola para você ter sempre um título de 3 anos. Ou seja, ao contrário do Tesouro Direto, que você compra um título a 9 e tem certeza que você vai ganhar 9, e aqui você nunca sabe quanto você vai ganhar. Se o título de 3 anos cair de taxa, você vai ter uma valorização enorme aqui. Se o título de 3 anos subir a taxa, você não vai conseguir fugir de uma marcação a mercado negativa, tá? E você pode inclusive ter prejuízo. Então é muito diferente do Tesouro Direto. E quando você vai operar ETF, você tem que saber o que você quer. Você quer travar aquela taxa por 3 anos, você quer um título que a cada 1 ano que passa ele fica 1 ano mais curto, ou você quer sempre rolar o seu vencimento de tal forma que você sempre tenha uma exposição equivalente ao pré-fixado de 3 anos. Então você percebe que é totalmente diferente? O IMAB é a mesma coisa, tá? Ele replica o IMAB. E o IMAB a cada momento é reponderado porque se lançam novas NTNBs e aí o IMAB vai incluindo as novas e vão vencendo aquelas mais curtas. Então você tem novas mais longas, vence as mais curtas. De tal forma que ele está sempre caminhando. Ele sempre equivale mais ou menos a uma NTNB de 7 anos e pouquinho, tá? Ele oscila um pouco, mas ele fica muito próximo de uma NTNB de 7 anos e pouco.
Então, de novo, você nunca vai ter aquela NTNB que você compra e ela vai vencendo e você garante que se você mantiver o título até o vencimento, você vai ter aquele retorno. Não. Aqui você sempre vai ter o retorno equivalente a uma NTNB de 7 anos, o que significa que você sempre vai ter o efeito de marcação a mercado, tá? Então, operar essas duas ETFs é completamente diferente de comprar um título no Tesouro Direto. O título do Tesouro Direto só é renovado se você quiser. Senão ele vai vencer, né? Vai acabando o tempo, ele vai vencendo e vai te dando aquela taxa contratada. Aqui é 100% marcação a mercado. Se você não conhece os efeitos de marcação a mercado e o que eles podem fazer pelos seus títulos públicos, dá uma olhada num vídeo que eu postei da Nord chamado Marcação a Mercado, tá? E ele mostra como funciona a marcação a mercado e como uma queda das taxas de mercado daqueles títulos podem fazer seu título valorizar muito mais do que aquela taxa que você comprou. Por exemplo, você comprou o pré-fixado a 9, se a taxa de mercado cair para 5, você vai acabar tendo 15% de retorno naquele período específico, tá? E depois você pode vender porque você vai começar a render 5. Enfim, dá uma olhada nesse vídeo de marcação a mercado que elucida bem. Mas é importante você saber isso. Você investir em ETF, por um lado, é muito mais barato, porque você tem sempre imposto de renda de 15%. Então, se você quiser fazer um movimento oportunista, ETF é um instrumento. Por outro lado, ele é completamente diferente do Tesouro Direto, porque ele sempre tem um efeito de marcação a mercado e é um título que nunca vence, tá? Então, vamos ficar de olho nisso para não se confundir nessa hora e não achar que, mas eu contratei a uma taxa de 9, de 10 e agora eu tô tendo prejuízo, quando que vai voltar? Se eu carregar até o vencimento, eu ganho os 10? Não. Aqui isso não existe, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma um pouco mais fácil de vocês entenderem. Se vocês tiveram algumas outras dúvidas, enfim, coloque aqui nos comentários e eu vou fazendo outros vídeos a respeito disso.